A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom estarmos mais uma vez na casa do Senhor, mais um domingo, dessa vez um domingo chuvoso, né? Com friozinho, bom para dormir, né? Mas louvado seja Deus que o Senhor nos dá condições, nos motiva a estar na casa dele, né? Para estarmos adorando ao Senhor. Nós estamos gravando aqui porque não estamos conseguindo transmitir pela internet. Então, temos um público aqui e um público em casa também, né? E outras cidades também acompanhando, mas não vão poder assistir porque o fio de internet quebrou. O caminhão passou e acabou quebrando. Então, hoje vamos ter apenas aqui. Mas Renato vai estar gravando, depois a gente vai colocar no canal do YouTube. E quem não pôde assistir, né, ou participar do culto agora pela manhã, vai estar então assistindo, adorando depois. Amém? Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 4, versículo 23. Virou como uma divisa para nós, né? Crescendo para a vida. Domingo passado tivemos o testemunho da irmã Solane, que também foi uma bênção. Tivemos várias outras ministrações aqui e hoje não vai ser diferente, né? Nós sabemos que estamos enfrentando uma luta muito grande com esse inimigo, né, invisível que é o Covid-19, e hoje teremos o testemunho do nosso querido irmão Sóstenes, que estará falando dessa experiência que ele teve com a Covid-19. Com certeza, Deus há de falar muito ao nosso coração. Vai ser um tempo precioso, um tempo de edificação para as nossas vidas, edificar a nossa fé, sabendo que, mesmo com tantas notícias ruins, nós sabemos que Deus ainda está no controle de tudo. Amém? Louvado seja Deus. Provérbios capítulo 4, verso 23, vai nos dizer assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Amém? Louvado seja Deus. Nós temos aprendido com este versículo, né, com esse texto bíblico, um conselho de Salomão, acerca do cuidar do nosso coração. Esse crescendo para a vida, que abrange todas as áreas da vida. Por isso que estamos tendo várias ministrações em várias áreas da vida, e os testemunhos aqui colocados é para edificação, é para crescimento nosso, para cuidado de Deus ao nosso coração. E Deus tem falado de forma poderosa a cada um de nós. Amém? Então vamos louvar o Senhor com a canção Nosso Deus é Soberano. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos cantar essa canção, declarando essa verdade que nosso Deus é poderoso, Ele é soberano. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos, porque sabemos, ó Deus, que o Senhor é misericordioso, e as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Obrigado, Deus, porque são as tuas misericórdias as causas de não sermos consumidos. Por isso estamos aqui, Pai, pela tua graça, pelo teu amor, pelas tuas misericórdias. Estamos aqui, Deus, não merecedores de alguma coisa, mas porque o Senhor nos agraciou, o Senhor nos abençoou. O teu favor nós experimentamos todos os dias. E obrigado por estar aqui. É um privilégio nosso te adorar. É um privilégio nosso te conhecer. É um privilégio nosso termos essa experiência de, pela fé, crendo que o Senhor está conosco todos os dias. A tua presença nos
nos faz fervorosos, a tua presença nos faz enxergar pela fé que tu és um Deus que há de fazer muitas coisas ainda maravilhosas no nosso meio, porque somos gratos, como diz a tua palavra, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Muito obrigado, Senhor, e nos ajuda a te adorar nessa manhã, que a finalidade do culto seja a tua glória, que o Senhor seja glorificado, seja adorado, seja engrandecido, não porque o Senhor não seja, mas porque nós necessitamos te adorar, Senhor. Nós necessitamos declarar o quanto tu és Senhor nas nossas vidas. Por isso nós agradecemos, porque o Senhor é Deus e está aqui conosco. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos declarar essa verdade? Nosso Deus é soberano. Nosso Deus é soberano. Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano. Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus, fez separação das águas da terra. Foi Ele quem criou os luminares, criou a natureza, formou o homem. Glória a Deus, glória a Deus, por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus. Soberano, nosso Deus é soberano. Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano. Ele reina antes da fundação do mundo. A terra é sem forma, a terra sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus, da terra seca. Foi Ele quem criou, foi Ele quem criou luminares. Formou o homem, glória a Deus, glória a Deus, por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus, por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus. Declarar glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Podeis assentar. Ele é soberano, Ele é Deus, está no controle de tudo. Aleluia. Amém.
Vamos então estar chamando o irmão Sóstenes, nosso querido irmão, vai estar vindo aqui. Deixa eu preparar um microfone para ele aqui. Hã? Ah, no pedestal? Então pode usar isso mesmo. Amém. Pode ficar à vontade. Aí. Pode vir, irmão Sóstenes, ele vai estar, então, testemunhando o que Deus fez na vida dele, que está fazendo. Né? Irmão Sóstenes é nosso conhecido, amigo já de muito tempo, filho do nosso querido pastor Antônio Balbino. Né? Tem uma família maravilhosa, uma família linda. Né? Que Deus, então, te abençoe, meu irmão, te use para a glória dele. Amém? Amém? Deus abençoe. Irmão Sóstenes, fica à vontade. Se quiser ficar sem máscara, tá, eu vou até... Peço licença aos irmãos para ficar sem a máscara, porque está embaçando os óculos demais hoje, por causa do clima. Mas eu estou bem distante aqui de todo mundo. Eu quero... Tá, acho que é porque eu estou um pouco distante. Eu louvo ao Senhor por todas as coisas, por todos os feitos dele em minha vida e através de minha vida. E o Senhor tem feito coisas grandiosas, irmãos. E esses últimos dias, esses últimos tempos, tem sido para que o Senhor seja realmente glorificado através das nossas vidas e para que nós possamos testemunhar dele e da obra e da vontade dele nas nossas vidas. Tá? Então, eu vou ler aqui um texto de Salmos 23, conhecido, que o Senhor é o bom pastor. O Senhor, Ele, o nosso Deus, é o meu pastor. Com isso, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome, do nome do nosso Deus. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ainda que assim aconteça, não temeria mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, até que o meu cálice transborde. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Queridos, esses últimos dias, esses últimos tempos, na verdade já estamos no segundo ano, né? Já mais de um ano, com essa pandemia que nos cerca. E desde o início, eu tenho sido, e o meio que eu convivo, nós somos bem criteriosos no sentido de máscara, o uso de álcool em gel, uso de todas esses cuidados para que não seja propagado ou para nós mesmos nos protegermos o máximo possível. Nós queremos que Deus faz, Deus livra, Deus cura, mas há papéis que foram feitos para nós seguirmos. Há situações que nós temos que fazer. Eu entendo assim, porque eu não posso, só porque Deus é bom, Deus cura e Ele livra, e que eu vou sair diante de uma pandemia, de tudo que está acontecendo, de forma sem critérios, sem cuidados, e deixar isso na mão de Deus. Aí eu entendo que eu estou intentando contra o nosso Deus, tá? E eu sempre tive muito cuidado. E eu sou casado com Luana, e nós temos 2 filhas, Beatriz e Pietra. Pietra, a mais velha, vai fazer 8 anos, e Beatriz, mês que vem, faz 3. E desde o início a gente tem muito cuidado, principalmente com a gente e com elas.
eu tenho uma dificuldade respiratória, onde eu tenho uma narina parcialmente fechada, denominado desvio de septo. O septo nasal aqui ele é fechado, então eu respiro praticamente por uma narina só. E ainda tenho alguma mais dificuldade ao dormir, que eu tenho uma apneia do sono. Então, minha respiração sempre foi muito difícil. Eu não respiro, não consigo receber o mesmo oxigênio que vocês normalmente recebem ao respirar. Porque quando eu puxo, o acesso de oxigênio para mim, pela respiração, é menos. Então, eu canso mais. Eu tenho, se eu subir uma escada muito alta, chega lá em cima, eu estou cansado, depende da situação que eu subir muito rápido, as vistas escurecem um pouquinho, porque há pouco oxigênio para o meu cérebro. E quando eu durmo à noite também, eu paro de respirar em alguns momentos. Então, isso também aconteceu normalmente durante toda a minha vida, e eu fui me adaptando a todas essas coisas. Nos esportes, corrida não era o meu foco. Então, futebol, se fosse futebol de campo também não, porque se eu tivesse uma corrida, já aconteceu algumas vezes, eu dava uma corrida longa, chegava lá, tinha que parar e botar as mãos nas pernas, ajoelhar quase, porque escurecia tudo. Eu não sabia, como hoje eu sei, dessas situações, mas eu ia me adaptando. E todas essas coisas acontecendo. Então, eu jogava futebol de salão, que corria pouco, eu jogava vôlei, porque você não precisava correr, se esforçar tanto. E isso foi seguindo a vida toda. Então, sempre que tinha alguma situação, uma gripe ou qualquer situação respiratória, para mim sempre já era muito mais forte. Então, até por isso também eu me cuidava, porque eu sabia que se eu conseguisse não, misericórdia. Se eu pegasse, fosse acometido pelo Covid, para mim seria muito mais difícil do que uma outra situação. E crendo que o Senhor nos dirige a sermos obedientes, como eu falei, nós fazíamos todas essas situações. O ano passado, em mais ou menos agosto, minha esposa trabalha fora, ela é zootecnista, então dá assistência às cidades, às fazendas, e também nós não sabemos de onde um certo dia ela não estava muito legal, nós fizemos o teste e descobrimos que ela estava com Covid, agosto do ano passado. Então eu falei, não, então vamos fazer. Eu liguei para o escritório do trabalho, falei, minha esposa está com Covid, então a partir de hoje eu não vou. Também tinha a moça que trabalha com a gente em casa, eu falei, você vai para a sua casa, você vai ficar lá até a gente passar por todo esse período, e eu vou ficar dentro de casa com as meninas, eu e as meninas. Então minha esposa ficou num quarto, eu e as meninas dentro de casa também. Informamos logo a Secretaria de Saúde, ficamos isolados e fizemos todos os procedimentos que eram para ser feitos. Então, eu só estou me delongando um pouquinho para vocês entenderem que a situação, quando aconteceu, a gente já não tinha essa situação de não ter cuidados. Por isso que eu quero enfocar bem dessa parte. Estou sendo direcionado pelo Senhor a esse ponto, eu ia falar diretamente de mim. Mas eu entendo que o corpo de Cristo, a igreja, ele precisa entender que dentro da sociedade, dentro do local onde ele convive, ele tem regras a seguir, ele tem condutas, e ele precisa, enquanto servos do Senhor, cumpri-las, seguir o que deve estar sendo direcionado, principalmente pelas autoridades. Então, eu me separei logo do convívio, a gente ficou logo dentro de casa, eu cozinhava, eu cuidava das meninas, e minha esposa no quarto, Luana, a gente levava alimento para ela, e ficamos nesse convívio ali. E fomos, depois de alguns dias, a secretaria veio testar a gente. Testou nós três, minha esposa, claro, já tinha dado positivo. Pelo sangue, detectamos que minhas duas filhas também tiveram, mas elas não tiveram nenhuma reação diferente, tanto que brincava dentro de casa do mesmo jeito, e eu não. Aí eu falei, bom, Deus tem cuidado. E aí ficamos nesse período todo, eu com elas, e como a minha pequenininha ainda tinha 2 anos, ela é muito ligada a mim, então ela dormia comigo, era beijando o tempo todo. Eu falava, não tenho como me separar disso. Da minha esposa eu ficava mais separada, mas com as meninas não tinha como. Então eu tive esse contato direto de ela estar pertinho, de respirar perto de mim e tudo. Mas, como eu falei, a vontade do Senhor, ela é soberana. Naquele momento, aprove ao Senhor que eu não tivesse contato com o Covid no meu organismo. Cuidei delas, passamos os dias, aqueles 15 dias, teve alta da secretaria, teve alta
dos médicos, então voltamos à situação normal. Atentem que isso foi em agosto, vai fazer um ano agora em agosto. E o próprio, como eu trabalho no escritório de contabilidade, é fechado, várias pessoas trabalhando, ar-condicionado o tempo todo, antes de máscara. Então, sempre que tinha alguma situação de alguém gripado ou sentia alguma dificuldade de respiratória, o dono da contabilidade, sabiamente, já mandava essa pessoa de volta para casa até que testasse e visse o que acontecia. Mas, nesse processo todo, para vocês terem ideia, quem já fez, tem um teste PCR. Ele faz uma coleta no nariz e na garganta. De agosto do ano passado para cá, eu fiz 5, porque cada vez que eu tinha ou sabia o contato de alguém que era próximo que tinha o Covid, como eu tenho contato com muitas pessoas, eu sou prestador de serviço, então eu precisava saber se eu estava infectado para poder não propagar. E mais teste de sangue, aquele mais simples, eu cheguei a fazer mais 4. Então, em um ano e pouco, você vê o cuidado que eu tinha, ou onde eu trabalho, a gente ia levar muito a sério essa situação e que fiz. Aprova ao Senhor que, como eu falei, todas essas coisas vinham acontecendo de forma gradativa. Certa vez, há um mês, mais de um mês e pouco, eu cheguei, estava em casa e comecei a sentir a garganta um pouco coçando. Eu falei, poxa, então eu nunca pensei em mim porque eu faço os cuidados, né, mais a sério, e não estava sentindo nenhuma dificuldade. Eu falei assim, uma das meninas deve estar gripando ou com resfriado, porque como eu tenho, como eu falei, a dificuldade de respirar, quando qualquer pessoa que está perto de mim está gripada ou coisa parecida, minha forma de respirar eu já percebo. Falei, então uma das meninas vão estar gripada, outra já vou ficar de olho, quem é que vai corizar, quem é alguma coisa para eu ficar de olho. Mas passou normal. Então aí eu fui no outro dia, eu tomei um antigripal, falei, vou me precaver e fiquei. No outro dia, era segunda-feira, eu coloquei a máscara direitinho e fui trabalhar. Quando eu cheguei, eu respirando na máscara, entendo que até para mim respirar de máscara é mais difícil que vocês um pouquinho, porque o próprio ar tem menos oxigênio. Então, como eu ainda puxo menos oxigênio, para mim é mais difícil respirar. Mas, enfim, aquele dia estava um pouco diferente. Até na máscara estava um pouco difícil de respirar. E eu cheguei, quando chegou até meio-dia, a toda hora eu tenho álcool na mesa, tenho tudo ali pertinho. Eu ia ao banheiro várias vezes, lavava as mãos. E cheguei meio-dia, eu falei para a minha chefe imediata, falei, hoje eu estou respirando muito mais difícil para a máscara. Eu vou, agora meio-dia, eu vou em alguma farmácia ver se eu consigo fazer logo o teste rápido. Porque não estou respirando normal como todos os outros dias. Ela, então vai, vamos ver. Mas como é que está? Eu falei, não, até então, e era o que acontecia. Estava só a garganta que estava irritando e hoje está mais difícil respirar. Eu preciso puxar mais, eu estou cansando mais por estar de máscara. Saí do escritório, fui em casa, tomei um banho, troquei a roupa, já imaginando que se pudesse ser alguma coisa, troquei a máscara, coloquei uma outra mais para médica, né, cirúrgica, não sei como é que eu vou descrever, que era mais possibilidade de prevenção, e saí. Rodei algumas farmácias, naquele final de semana não tinha teste em farmácia nenhuma. Naquele final de semana, naquela segunda-feira. Voltei para o escritório, continuei trabalhando, mas só que eu vi que a respiração estava muito ruim. Então, eu continuava a fazer. Várias vezes eu voltava no banheiro, lavava as mãos, não tirava a máscara, nem para tomar água, nem nada, porque eu estava avisando os colegas, como eu falei. Chego a ser chato nessas situações. E quando chegou de noite, acabou o expediente, fui para casa. Quando chegou a noite, eu senti que eu estava tendo febre. Eu olhei, realmente eu estava com febre. Aí eu já cheguei e liguei para a minha colega do escritório, falei, amanhã eu não vou, porque eu estou com febre. E de manhã logo cedo. Aí de manhã logo cedo, eu liguei e informei para o plano de saúde que eu tenho. E eles já mandaram ficar, não, você vai ficar em casa, a gente vai fazer os protocolos. Foi feito todos os protocolos, eles detectaram, falou, não, você vai ficar afastado. Essa semana nós vamos ficar em observação. E você vai fazer o teste. Eu fiz o teste, o quinto desse testezinho que, bem cômodo, quem já fez sabe, coloca no nariz, mas é bem eficaz. E
prossegui, tomando medicação, já as medicações direcionadas, porque como eu expliquei o que acontecia, e nisso eu informei, ó, eu estou um pouco acima do peso, tomo medicação para pressão. Isso é por isso que eu estou atentando a colocar esses detalhes, porque eu quero que vocês observem bem, vocês, não só vocês que estão aqui, mas muitos que vão ser alcançados quando estiverem em casa. É coisa de muito pouco tempo como o Covid age no organismo. Então, vocês têm que estar atentos às situações, como vocês estão, como vocês veem o seu corpo, crescendo para a vida, né? Então, até nisso, vocês têm que estar atentos. Então, eu conhecia bastante minha respiração, conhecia todas as coisas como estavam acontecendo. Mas eu passei aquela semana, a não ser o corpo muito dolorido e febre, eu tomava as medicações e passava tranquilo. Então, quando chegou, foi a terça, quarta, quinta, sexta, eu falei, pronto, estou muito bem já. Então, segunda-feira, se o teste sair, porque é a única forma que eu tenho como voltar a trabalhar, na segunda-feira, se sair até domingo, na segunda-feira eu já posso trabalhar, tranquilo. E aí eu fui e continuei tomando as medicações e dentro de casa, ali no quarto, sozinho. Quando fui no sábado para domingo, já não dormi muito bem. Quando fui no domingo de manhã, eu já estava precisando respirar, puxar muitas vezes. 2 vezes ou mais para poder sentir que eu estava sendo abastecido de oxigênio. Eu falei assim, não é normal. Então, todas as coisas de dormir para baixo, dormir do lado, todas aquelas situações que durante a minha vida, hoje eu tenho 47 anos, eu criei todos esses mecanismos para eu poder respirar melhor, dormir melhor e me conhecer, nada daquilo já estava resolvendo. Então, até respirar, que eu estava respirando rápido, também já não estava resolvendo. Então, eu falei assim, a partir de agora, se precisar de mais um degrau na escada, eu não sei o que fazer. Aí eu fui e chamei minha esposa, falei, amor, acho que você precisa me levar no hospital. Porque tudo que eu podia fazer para respirar, eu já fiz. E já não estou conseguindo mais, já não está me valendo essa situação. E ela falou, então, vamos sim. Aí eu já saí, tomei um banho e fiquei ali no quarto. Só vou ressaltar uma parte agora, já, como eu falei dessa parte toda do que foi realmente o Covid, como isso aconteceu, e para vocês verem como foi rápido. De uma noite para o dia, já não estava conseguindo respirar. Mas eu estava essa semana toda me batendo, não vou falar batendo não, mas buscando e tentando entender por onde é que foi que eu vacilei, onde foi que eu tirei a máscara, que eu tive contato com quem, porque você fica tentando associar para saber o que aconteceu, como é que foi que isso aconteceu. Mas eu sempre colocando diante do Senhor, Senhor, que a sua vontade seja feita. E quando fui nesse último, antes de chamar minha esposa, eu já estava bem cansado, já não tinha quase dormido. Aí eu já estava, o corpo muito cansado. Eu já estava passando por vários dias e eu já não estava conseguindo alimentar direito. E eu cheguei a um momento que eu falei, Jesus, eu queria que o Senhor estivesse aqui comigo agora para me ouvir. Não é que entendam que não é que ele não estivesse, mas como eu trato minha relação com o Senhor. Jesus, senta aqui comigo, preciso falar contigo. E eu falei, tudo que eu podia fazer, eu fiz. Eu estou lutando, principalmente para poder ficar bem e porque eu não quero deixar minha esposa e minhas filhas aqui. Porque se eu for para um hospital, eu posso não conseguir saber como é que eu vou cuidar delas de longe, ou quanto tempo eu vou ficar no hospital. Mas eu queria dizer para o Senhor que eu cansei. Em mim, Sóstenes, em mim, nos meus braços, eu não tenho mais força. E eu queria, eu sei que o Senhor conhece, mas eu queria confessar para Ti, Jesus. E eu quero, nesse momento, eu sozinho no meu quarto, entregar minha esposa e minhas filhas a Ti. Eu quero colocar adiante no Teu colo, minha esposa Luana. Eu quero colocar em Teu colo minha filha Pietra. Eu quero colocar em Teu colo minha filha Beatriz. Para que o Senhor cuide, porque na força do meu braço não dá mais. Eu não tenho. Por mais que eu tente, eu já cheguei também ao entendimento que não tenho como cuidar delas. E eu sei que deixando nas mãos do Senhor, no colo do Senhor, é o melhor lugar que eu posso deixar. E a mim, Senhor,
eu orei nessa situação. Eu sei que o Senhor é Deus para fazer. Mas se for a vontade do Senhor, eu quero te dizer que eu estou pronto. Eu não quero ficar lutando se for um momento do Senhor me levar. Se for um momento de ir para a glória. Não sei se todos conhecem, minha mãe faleceu no final de dezembro. E uma das coisas que ela sempre me ensinou foi ficar alegre, vislumbrar a glória do céu, o que é o céu, o que é ir para a glória. Então, desde a minha infância, foi como nós aprendemos, de que o céu é um lugar maravilhoso, cheio de glória e de gozo. Lá hei de ver o meu Salvador. O céu é um lugar maravilhoso. Eu coloquei até isso quando eu fui uma rede social que eu fui falar sobre minha mãe. Eu coloquei esse texto porque era uma canção que a gente cantava e ela fazia a gente entender e ver. E é como eu aprendi, e como eu vejo e anseio pela volta do Senhor, ou que eu vá aos céus e encontrar o céu de glória. E eu falei, Senhor, se é o momento, está nas mãos do Senhor minha família, e eu estou pronto. A partir de agora, eu não quero lutar mais. Não quero lutar mais. Entendam, para não ficar estranho, eu não estava me entregando. Tipo assim, não, agora eu quero morrer. Não, eu estava entregando a pessoa ao meu Deus, que eu conhecia todas as chaves da minha vida. Tudo que eu tinha, todo o meu eu. Senhor, está nas tuas mãos. Entrego tudo a ti nesse momento. Que a vontade do Senhor seja feita. Se tu fizeres... A gente canta muitas vezes essa canção, mas tem muitas canções que nós cantamos e nós não percebemos ou não prestamos atenção no que cantamos. E eu falei, Senhor, verdadeiramente, se tu fizeres, tu és Deus. Mas se não fizeres, tu continuas sendo Deus. E eu quero dessa forma. Aí foi na hora que eu chamei, por isso que eu abri um parênteses, chamei minha esposa e falei, amor, eu preciso que você me leve para algum hospital. E nós fomos à clínica, e eu em contato com o plano falou assim, não é nesse local, você tem que ir para a UPA ou para o Cristo Redentor. E nós fomos eu já estava conseguindo respirar muito pouco e forçado. E nós chegamos lá na clínica e rapidamente nós fomos atendidos e a situação realmente é que eu estava respirando muito pouco. Quando colocou o medidor de saturação, que é um aparelhozinho que coloca para saber o tanto de oxigênio que está no seu corpo, o normal é que fique entre 98, 97, 90, até 99 ou 100, sem esforço. Colocou no meu primeiro dedo, deu 70. Aí ele tirou, não, pode estar lendo errado, colocou no outro, ainda deu 83. Ele falou assim, como é que você está em pé respirando? Eu falei assim, não sei. Porque eu sei que até agora eu tentei, o que eu tentei, eu consegui fazer, eu fiz. Nesse momento eu estou me direcionando a vocês. E eles fizeram alguns testes e foram fazer o raio-x do tórax, mas eu não consegui. Ele falou assim, você precisa encher o peito, prender para fazer a chapa. Eu não conseguia mais fazer isso. Minha respiração precisava ser assim, porque eu não conseguia encher o peito. E mesmo assim eu fiz a chapa e eu falei assim, não, nós vamos internar. Aí ele falou assim, não, nós vamos até Conquista, porque a gente estava, mais uma vez, o Senhor aprove que nós tivéssemos o carro e ter a condição de ir até Conquista, e nós falamos, não, vamos, o plano direcionou que nós fomos à Conquista, nós fomos. Passei em casa, e como eu já tinha orado, e durante a semana, durante a semana, eu chamei minhas filhas, as menores, por mais que eu não fosse direto com elas, mas eu falei, você vai cuidar de sua irmã, você vai ser boa com sua mãe, você vai seguir todas as coisas. Hoje, quando eu contei, minha esposa falou assim, você despediu de todo mundo e não falou comigo. Eu falei, não é que eu despedia de todo mundo, é que algumas situações que eu entendia, sentia no espírito que eu precisava fazer, eu fui fazendo. E nós fomos para a Conquista. Não, passei na casa de meu pai, de minha irmã. Falei, não quero falar com todo mundo, porque eu já estou emocionalmente muito abalado. E, mesmo assim, a minha esposa falou assim, não, nós vamos falar para você passar por lá que todo mundo quer ver você. Aí eu estava de longe, de máscara já. Falei com todo mundo de longe, minha irmã, meu pai e minhas filhas. E nós seguimos. Depois que aquela hora que eu já
já tinha decidido que a gente ia para a conquista, o Senhor já tinha me dado paz. Eu estava muito tranquilo já, tanto que eu consegui sentar na posição no carro e consegui respirar devagar, mas normalmente. A gente foi a viagem inteira, minha esposa dirigindo e eu do lado, quieto, eu olhando tudo que estava passando, mas, mais uma vez, eu não tinha me entregado. Eu tinha me entregado nas mãos do meu Senhor. E sabia que o que Ele fizesse era a melhor vontade para Ele, para mim e para minha família. Então eu seguia, aí eu virava para o lado de cá para minha esposa não ver e achar que era outra situação, mas as lágrimas corriam nos meus olhos de saudade, mas não era saudade do que eu estava deixando, mas de tudo que o Senhor tinha me proporcionado viver todos esses dias, toda essa minha vida. Então eu lembrava, pô, como foi bom o tempo que o Senhor me deu com minhas filhas. E fui só assim, louvando ao Senhor, glorificando e vendo o que tanto de bom que Ele tinha me dado durante todos esses anos de minha vida. E nós fomos até Conquista. Quando nós paramos no estacionamento, era um domingo. Quando nós paramos no estacionamento, que eu atravessei a rua para chegar ao IBR, nesse trajeto de só atravessar a rua, eu já tive que sentar e começar a puxar, que eu já não estava aguentando respirar. E aí a gente bateu rápido na parte lá da clínica que tem a parte do Covid. Enfim, vou dar uma acelerada. Nós entramos e fizeram os primeiros testes e foi detectado realmente que eu já estava num processo inflamatório muito alto. E falou, não, você já vai direto para a UTI agora. Eu falei, sim, antes eu não falei assim, não quero ir para a Conquista. Vale ressaltar. Eu falei, a gente está falando para muitas pessoas, através da internet nós vamos atingir várias pessoas. E tinha aquele chavão, principalmente aqui em Tapetinho, nos meios que eu via. Se você for para a Conquista, já era. Se você for para a UTI, já era. Se você for entubado, já era. Eu quero falar diretamente para você. Enquanto o Senhor tiver planos para vocês, não existe o já era. Enquanto você se colocar nas mãos do Senhor, o impossível é dele. O fazer é dele. Você se entregue nas mãos do Senhor e o fazer é dele. Eu sou a prova disso. Eu estou aqui hoje falando para todos vocês. Então, nós chegamos, eu atravessei a rua com dificuldade, entramos na clínica, eles começaram a me atender e, como eu falei, detectaram que era o Covid realmente. O processo inflamatório estava muito alto, os meus pulmões já estavam mais de 50% comprometidos. Eu não vou saber dizer em dados, mas tipo um índice lá que deveria ter 0, alguma coisa, no meu já estava mais de 90 de inflamação. Então, automaticamente já fui para a UTI e entrei na UTI, já foi sendo feitos os procedimentos. Então, entrega tudo para a esposa, minha esposa fala que isso foi muito traumático, entrega tudo para a esposa, que ele só fica aqui com os óculos e com o chinelo, o resto tem que devolver tudo. Então, eu fiquei lá e foram 8 dias, meus queridos. 8 dias, mas que eu vivi o melhor de Deus para a minha vida. Eu falo, conversando em casa ou com as pessoas, eu dizendo que eu sei que para todos os que estavam aqui, só ter a notícia sobre mim no final do dia, ou ter as notícias que eu não tinha lá. Tantas coisas que eu sei que eu passei, ou quando eu piorei, ou melhorei, que eu não tinha essas informações, mas que aqui era tão sofrido. Lá o Senhor preparou tempo para meu descanso. Eu ficava deitado todos os dias, os enfermeiros, os médicos, eu sou muito grato ao Senhor por todos que passaram ali. Eu via como se fossem anjos cuidando de mim. Eu tinha uma paz tão tremenda naquele local, por mais de, claro, vivi situações de ver pessoas do lado falecendo, vi novas pessoas chegando e saindo. Isso que é importante, não é só a morte. Muitas situações estão sendo retroagidas para a vida, para situações de cura, como a minha, como muitos que eu vi chegar, ser tratado. A situação da UTI é uma unidade de tratamento intensivo, então você tem 100% do seu dia pessoas tratando, cuidando, medicando, para que você ir sendo acompanhado. Se você olha um índice seu que está caindo, ele vai medicar naquela situação, até você chegar, melhorar e sair de lá. Eu vi muitas pessoas saindo de lá, muitas pessoas sendo recuperadas. Tinha um irmão que era do lado, um senhor, ele é sargento aposentado da polícia, e ele falava o dia todo: vocês estão me tratando, mas eu creio no meu Deus, o meu Deus que vai dizer quando eu vou sair daqui, o que eu vou fazer. E
E era muito tremendo as experiências que nós tínhamos com Deus lá. Não lembro se no segundo ou terceiro dia, ela falou, ó, vai chegar um pessoal aqui, vai ter um momento com vocês e eles vão cantar e tocar para vocês. Falei, Senhor, que maravilha. E o pessoal entrou cantando e tocando. Eram dois irmãos lá de Conquista, mas que estavam sendo trazidos pela psicóloga, que já tinha visto eles fazerem alguns trabalhos, e ela trazia para realmente ter um momento com as pessoas de fé, com as pessoas que estavam ali naquele período. E eles começaram a cantar. E nos primeiros dias eu tentava cantar, mas, como eu falei, o pulmão não deixava, não tinha condição de respirar para cantar. Mas mesmo assim eu louvava ali com eles, e foi um momento muito tremendo de Deus. Como eu falei, Deus, eu tenho o pastor Leonardo, a gente sempre troca muita experiência, que Deus é um Deus detalhista. Se você for prestar atenção nas coisas que Deus faz para a sua vida, ou o que você pede, você vai ver que Ele é detalhista em te dar praticamente, não vou dizer exatamente, porque mas na direção do que você pediu, do que você sonhou, se você sonhou nele. Se você sonhou nele, nos sonhos de Deus, Ele vai lhe dar com detalhes o que você pediu. Então, são coisas tremendas do Senhor que Ele me fez ver aqueles dias. E quando o pessoal falou assim, não, vai chegar um pessoal aí, eu falei assim, oh, que legal. Eu também toco, eu sou levita lá em Tapetinga e eu toco também. Ah, não, legal. Aí chegaram, cantaram. O pessoal ministrou. Era o irmão que cantava, parecia a voz de trombeta dentro daquele local. E ele cantava com tanta autoridade pelo Senhor, em nome de Jesus, que era impossível de você não ser tocado ou ser revigorado naquele momento. Porque você imagine que dias após dias, você tomando medicações e tudo, era muito difícil, mas no virar do dia que eles passavam lá e cantavam e louvavam, e traziam as mensagens cantadas do que o Senhor fazia e do que havia esperança. As músicas todas que eles cantavam lá, era isso, tenha fé e há esperança. Busque no Senhor que há esperança. E eu passei esses 8 dias, às vezes eu falava, Senhor, por que ainda estou aqui? Porque, no meu ver, eu já estava muito bem lá. Apesar de quando eu falava assim, não, eu quero levantar, a enfermeira falava, não, você não tem condição de levantar. E eu falava, eu tenho condição de levantar. Mas porque, quando eu falei na ideia do tratamento, quando você tem o Senhor deu inteligência a médicos, capacitou enfermeiros, capacitou o seu agente do seu bairro, capacitou os médicos que atendem vocês nos seus locais, para que sejam bênçãos nas vidas de vocês. E eu falava assim, não, mas eu estou me sentindo muito bem. Aí eu falava, não, então vamos fazer o teste. Hoje a gente precisa fazer uma fisioterapia. Desça da cama. Quando você vai virar para descer da cama, caramba, o mundo parece que vai cair em cima de você, parece que tem um peso terrível, porque eles sabiam que meu corpo não tinha condições de fazer o que eu achava que a mente permitia. Mas mesmo assim, Deus me ensinou muito. E como eu falei, enquanto para todos aqui parecia ou o fim, ou então na esperança, louvo a Deus por todas as pessoas que Ele levantou para orar por mim. Eu não sou melhor, eu sempre falo, Deus me dá a sobriedade de saber que eu não sou melhor que ninguém. Eu não sou mais que ninguém, nem dos que foram curados do Covid, nem dos que o Senhor levou para a glória, nem dos que perderam sua vida. Eu não sou melhor que nenhum deles. Não estou aqui porque eu sou melhor que nenhum deles, mas eu tenho convicção de que algo da parte de Deus, que seja hoje está falando para vocês, que seja hoje está atingindo você no seu lar, algo da parte de Deus Ele está fazendo através da minha vida, e por isso que hoje eu estou aqui. E, como eu falei, por mais que seja traumático, todas as pessoas que estavam aqui, foram 8 dias de Deus na minha vida ali. Para vocês terem uma ideia do quanto que foi o cuidado de Deus comigo. Tinha dia que eu falava, não posso ficar aqui parado. Eu estou 24 horas deitado, eu preciso fazer alguma coisa. Não, eu vou cantar, vou louvar, vou orar, porque eu tenho que fazer alguma coisa aqui. Mas o Senhor me conhecia, sabia o tanto que o meu corpo estava debilitado. E quando eu tentava falar essas coisas, ou pensar sozinho ali, deitado, eu falava, não, agora eu vou começar a orar, vou começar a louvar. E o Espírito Santo vinha no meu coração e falava, fique calmo,
fique em silêncio, porque Ele estava levantando pessoas para fazer isso por mim. E aquele momento era momento de descansar nos braços do meu Deus. Então eu chegava e falava, não, realmente eu vou ficar parado. E eu ficava só aquela situação de, eu falo silêncio de alma, na minha alma, porque era o tempo todo luzes acesas, aparelhos e pessoal movimentando, mas foram momentos de Deus para a minha vida. E Deus falou e trabalhou muito comigo esses dias. E quando, ao fim dos 8 dias, eu já tive alta e fui para a enfermaria, fiquei mais alguns dias até conseguir ficar 100% sem oxigênio, e disso voltei no dia 13 de junho, 13 de maio, fiz um mês agora, 13 de maio, para a glória do Senhor, o médico passou e falou, não, seus índices estão todos bons, a partir de agora é só você falar para o seu pessoal vir te buscar, você está de alta. E eu já tinha, como eu falei, esses últimos 5 dias, quando eu saí, dentro da UTI eu não tinha acesso a nada, mas quando eu saí para a enfermaria, aí já puderam me entregar meu celular, então de lá eu já comecei a ter contato com as pessoas. E mesmo assim a psicóloga ainda um dia levou o pessoal que cantava lá no quarto, onde eu ficava sozinho lá. E eles foram lá, e dessa vez eu já estava bem melhor, e eu comecei a louvar junto com eles naquele quarto, e a psicóloga vinha encostava em mim. Tem um vídeo, o pessoal até postou, e aí você escuta na voz, a psicóloga encosta em mim, calma, calma, não fosse não, você ainda está em recuperação. Mas eu estava, da forma que eu estava cantando, eu estava louvando com tudo que eu tinha, e claro, eu sentia que eu podia fazer aquilo. E foi muito de Deus, como eu falei, nesses dias. E tanto Deus tratou a mim, como tratou a minha esposa, e ela relatando, ela fala essa mesma coisa. Chegou um tempo que ele falou assim, eu não consigo fazer tudo o que eu acho que eu preciso. Mas ela só sentia no coração, no espírito, de que Deus estava levantando pessoas, e levantou tantas pessoas. Hoje eu ando, eu tive que ficar um período, né, quando eu voltei para Itapetinga, não podia sair, não por causa do Covid. O Covid já tinha acontecido, eu já tinha mais de um mês livre dele, mas porque como eu tinha ficado tanto tempo no hospital, eles falam no ambiente estéreo, sem qualquer contato com bactérias ou vírus ou qualquer coisa do tipo, eu estava tão ainda livre disso que se uma pessoa espirrasse perto de mim, eu podia precisar voltar para a UTI. Claro, uma forma bem aumentada sobre isso, né? Mas eu estava muito debilitado, então eu precisava voltar a minha imunidade para ficar bem. E eu vejo quanto cuidado de Deus, que eu entro num banco, encontro um amigo, eu estava orando por você, que bom você está aqui. Eu encontrava em outro local, outra pessoa, ou tantas mensagens na internet, o quanto Deus levantou. A colega minha do escritório, ela falou assim, eu mandei, minhas irmãs moram em Israel, elas pegavam a sua foto e iam para o Muro das Lamentações e iam lá orar por vocês. E minha esposa falava, tem um outro, o pessoal está orando em tal local, em tal local. Então, Deus levantou pessoas específicas, e se você foi tocado a orar, Deus tem chamado para nós orarmos. É um tempo que o Senhor tem levantado, tem buscado, tem chamado a sua igreja, que seja para interceder. Não é uma pessoa, não é um terceiro que você não conhece. Se você é chamado para orar por uma situação, irmão, vá em frente, busque ao Senhor, coloque diante dele. Se você acha que você não tem palavra, por que eu vou falar? Coloque só diante do Senhor. Senhor, eu estou aqui nesse momento para orar por essa situação. Eu quero ser canal para interceder sobre essa situação, sobre essa pessoa, sobre esse bairro, essa igreja, essa cidade, por esse país, por tudo que está acontecendo. Se o Senhor, você é chamado, você é um obreiro na obra do Senhor, então você é chamado, se doe, se coloque diante do Senhor, porque através da oração grandes coisas são feitas, estão sendo feitas e serão feitas. Vocês vão sentir, eu creio em Deus, que vocês vão ser tocados esses dias ou esses próximos dias para orar por pedidos específicos. E eu estou aqui para falar da parte de Deus, o quanto a oração traz resultados aqui. Eu sou fruto disso. Eu estou aqui, eu cheguei quando eu achava que tudo estava tão bem, chegou no meio, num dos dias, e o pessoal lá, o médico passava para minha esposa, provavelmente amanhã a gente vai dar alta. No outro dia não teve notícia, e aquela confusão, quando foi bem mais tarde, ligaram para ela.
a gente tentou dar alta para ele, mas eu estava usando, numa linguagem médica, eu usava 1 litro de oxigênio, já estava bem quase sem usar. De repente, eu tive um quadro que eu precisei usar 10 litros de oxigênio. O pessoal até veiculou de que eu tinha sido entubado. Não, graças a Deus eu não precisei ser entubado, mas embora se eu precisasse ter sido entubado, diante da vontade do Senhor, do que o Senhor tem para a minha vida ou para fazer, Ele agiria da mesma forma. Então não é o que vai ser feito, é a vontade do Senhor e quanto você se dispõe diante do Senhor para fazer. E então, todas essas coisas ocorreram, queridos. E cada vez que eu olho e vejo o cuidado de Deus para comigo, o cuidado de Deus para a minha família, o cuidado de Deus para todas as pessoas, e eu falo, Senhor, eu não tenho condições de agradecer por todas as pessoas que oraram por mim, que se empenharam. Mas, como eu falei, eu creio que são dias que o Senhor tem chamado a sua igreja para esse propósito. E não é só por causa do Covid. Eu falo que o Covid é porque tem um ataque tão rápido e nas pessoas que estão ao nosso redor. Mas o Senhor está chamando a sua igreja para orar por todo o cenário que está acontecendo no nosso país, no nosso mundo, mas disso tudo até dentro de sua casa. Então, não deixem de acreditar no poder da oração, no poder do que o Senhor fez e fará através da sua vida. Não, como eu falei, eu não me sinto especial a nenhum. Porque fulano morreu ou fulano retornou. Eu sei que o Senhor está cumprindo o plano dele. Hoje, como eu falei, repito mais uma vez, se hoje a vontade do Senhor fosse que hoje eu estivesse aqui para falar essas coisas para vocês, para até você no seu lar, a vontade dele estaria sendo cumprida agora. E eu quero sempre colocar isso diante de mim mesmo, de que eu não tenho nada especial a não ser buscar a vontade do meu Senhor. Não vale nada para mim estar fazendo ou vivendo se não for a vontade do Senhor que o Senhor tem para a minha vida. E eu quero louvar e agradecer a Deus, as pessoas. Eu faço sempre, Senhor, que o Senhor traga a recompensa dos céus a cada um que estiver por mim. Irmãos, são muitas pessoas que eu chego e falo assim, eu estava orando para você. Ontem eu fui, acompanhei minha esposa a trabalhar numa fazenda lá em Tarantim. Quando a gente estava voltando, aí, por uma situação, a gente chegou num local onde estava um pessoal reunido e falou, pô, você que é sócio, nós estávamos aqui em Tarantim orando por você. Então, creia que quando o Senhor chamar você, o seu pastor chamar vocês para uma campanha ou para algo específico de oração, é Deus que está chamando você para a obra. Em nome de Jesus, queria agradecer a pastor Adilson, a Débora, essa família que a gente, como eu falei, ele falou desde pequeno. Débora, sim, desde pequeno, posso dizer assim. Pastor Adilson, desde de tanto tempo, são amigos do coração. São pessoas que o Senhor plantou no coração da gente. A gente tem um carinho por toda a família muito especial. Quero agradecer a Deus pela oportunidade e que o nome do Senhor seja louvado. A honra e a glória é dele. Eu não posso, em momento nenhum, esperar que algo em mim foi que fez o favor do Senhor. Não, foi a misericórdia dele. Foi a vontade dele. Por isso que eu fiz a questão de mostrar desde lá atrás. Quando eu 100% me coloquei na mão dele, tudo para mim foi muito tranquilo. E o nome do Senhor seja louvado e exaltado. Amém. Amém. Aleluia. Irmãos, eu estou muito alegre, feliz, porque eu sei que Deus falou ao meu coração e falou ao seu coração. Algumas coisas que Sóstenes falou, que eu quero pontuar aqui e poder dizer como Deus falou ao meu coração, e eu sei que também falou ao seu, que está aqui,
e ao seu que está em casa. Você vai estar assistindo este culto, esta ministração, seja pela manhã, pela tarde, pela noite, mas será postada no canal do YouTube. Sóstenes começou a falar sobre o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando ele estava falando tudo o que aconteceu, e sobretudo ele enfatizou, né, que ele não é melhor do que aqueles que Deus levou, por mantê-lo vivo. Mas no momento que ele falava, saltava na minha mente a palavra: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E eu pensei aqui com convicção: o Senhor, Ele é o nosso pastor, não somente quando vivemos aqui, mas Ele continua sendo o nosso pastor na eternidade. Irmãos, veio tão forte no meu coração essa verdade, porque tem momentos que a gente pensa assim: Deus, por que o Senhor livrou uns e outros o Senhor levou? Porque Ele continua sendo o pastor, tanto aqui como na eternidade. Ele é o pastor que cuida, irmãos. Ele é o pastor que cuida da gente de uma forma especial. E só assim falou de uma forma tão maravilhosa o cuidado. Ele disse assim, depois dos momentos que para ele foi de despedida, porque cria um conflito. Eu acredito que quando você vai numa situação dessa, ouvindo notícias que muitos foram e não voltaram, dá aquele conflito: será se eu volto? E aí há aquela despedida, né? Mas aí ele enfatiza que Deus deu paz. É diferente, irmãos, quando nós servimos ao Senhor. Nós temos paz. Mesmo nos momentos mais difíceis da vida, Ele nos dá paz. E Sóstenes experimentou a paz. E ele citou aqui de um vídeo que foi postado dele cantando. Sóstenes, quando eu assisti esse vídeo, eu me emocionei. Quando eu vi ele cantando, irmãos, sentado na cama, e as pessoas ali louvando ao Senhor, e ele conseguindo expressar também o seu louvor, a sua gratidão ao Senhor, não tem como a gente não se emocionar. Queridos irmãos e irmãs, eu creio que Deus falou aos nossos corações nessa manhã. Ele é o nosso pastor e tem cuidado de nós. E Ele continuará sendo o nosso pastor na eternidade, mesmo passarmos dessa vida para a vida eterna, Ele continuará sendo o nosso pastor. Então eu fico grato a Deus. E outra palavra que Deus fala ao meu coração e a você também, porque às vezes quando a gente se sente, quando a gente está orando, clamando, a gente às vezes se sente tão vulnerável quando nós não vimos as coisas acontecendo, que a gente tem vontade de desistir de orar. Mas eu sei que Deus tem chamado essa igreja para orar, e esse é o recado de Deus para as nossas vidas. Continue orando, continue intercedendo, continue clamando. Deus colocou no nosso coração de estarmos aqui, irmão, só você não sabia. Todas as quintas-feiras, isso é novo, trouxe ao meu coração, aos nossos corações, de estarmos aqui orando, toda quinta-feira pela manhã, das 7 a 8 horas da manhã. E Deus tem mostrado que Ele está nesse negócio. Nós temos estado aqui de 7 da manhã a 8 da manhã, orando, jejuando, clamando, porque foi Deus que colocou nos nossos corações. E Ele tem chamado a essa igreja a continuar sendo uma igreja intercessora, continuar sendo uma igreja que ora. Aleluia, louvado seja Deus. Eu sou grato ao Senhor, me emociono em saber, irmãos, Deus tem falado de forma especial para as nossas vidas. Deus tem falado de forma especial para esta congregação. Amém? O que nós podemos então fazer? É responder a Deus a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Vamos louvar o Senhor? Não tem como a gente não expressar a nossa gratidão ao Senhor, talvez expressando através de uma canção. E quando Sóstenes estava falando, eu lembrei da canção que nós cantamos tanto aqui, né? Às vezes as pessoas até criticam essa canção, porque essa canção pode estar sendo cantada por uma pessoa, por um homem, por uma mulher. Mas a gente sabe que no nosso contexto nós estamos cantando para Ele. E essa música vai falar sobre segurança. Seguro estou nos braços do Senhor. Seguro estou no nosso Senhor, porque
Ele é de fato o nosso pastor, que tem cuidado da gente de forma especial. Amém? Vamos louvar o Senhor. Enquanto estivermos louvando, você pode orar, agradecer ao Senhor pela sua vida, agradecer ao Senhor pelos livramentos do Senhor, agradecer ao Senhor pelo cuidado dEle, agradecer ao Senhor porque Ele é o nosso pastor. E mesmo Ele permitindo situações em que nós não conseguimos ter o controle, porque Ele está no controle, Ele continua sendo o nosso pastor. Amém? Então vamos louvar o Senhor. Vamos ficar em pé? Amém. Vamos louvar o Senhor. Aleluia. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em seu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Seguro estamos em teus braços, Pai. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor é perfeito. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, se eu passar pelo vale, acharei conforto em seu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas em teus braços. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso, Pai. Em teus braços é o meu descanso. Recaio em tua graça, recaio de novo em suas mãos. Recaio em sua graça, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, se eu passar,
acharei conforto em seu amor. Pois eu sei que és aquele que me guardas em teus braços em teus braços descanso em ti, em teus braços é o meu descanso, Pai. Descansamos em teus braços, Pai, porque tu és o nosso pastor, o pastor que nada nos deixa faltar, um pastor que não nos deixa faltar paz, um pastor que não nos deixa faltar essa presença que nos guarda, essa presença que nos consola. Tu és o Pai que nos consola, que nos guarda, que nos dá a certeza que o Senhor está no controle de todas as coisas. Obrigado, Pai. Queremos continuar experimentando da Tua bondade. Queremos continuar experimentando do Teu amor. Queremos continuar nos relacionando contigo, que é o nosso Pai, e de forma especial nos mostra que cuida da gente. Obrigado, Senhor. Muito obrigado pela Tua presença em nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque Tu és o nosso pastor e nada nos tem faltado. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor é perfeito, seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em seu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas em teus braços, Pai. Em teus braços é o meu descanso, Pai. Em teus braços é o meu descanso em ti. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Descanse nos braços do seu Pai. Em teus braços é o meu descanso. Descanse nos braços do seu Pai. Ele tem cuidado de você. Descanse nos braços do seu Pai. Ele cuida de cada um de nós de forma especial. Ele é o nosso pastor. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos. Obrigado, Pai, porque Tu és o nosso pastor. E essa é a certeza que o Senhor coloca dentro de nós, de que o Senhor está cuidando de uma forma especial e continuará cuidando, Senhor. E nós temos esse consolo do Senhor, que aqueles que partiram no Senhor estão sendo cuidados por Ti, porque o Senhor continua sendo o pastor, o nosso pastor, que nada nos tem faltado. Obrigado, Senhor, porque temos experimentado aqui em vida dos Teus cuidados. Como Teu Filho expressou, Deus, a sua gratidão a Ti, declarando esse salmo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará.
Ele diz que ainda que ele passasse pelo vale da sombra da morte, sim, o Senhor estaria com ele, o Senhor é o seu pastor. Assim temos essa certeza, Senhor, que mesmo nos momentos difíceis da vida, mesmo nos momentos de tribulação, de vales, o Senhor está conosco. A sua bondade nos acompanha, experimentamos da tua bondade. Senhor, que o seu consolo esteja em cada coração nessa manhã. Ó Deus, o teu chamado possa nos desafiar nessa manhã, a confiarmos no Senhor, que é o Deus que está no controle de todas as coisas. E de sermos esses intercessores, Senhor, que clamarão, que continuarão clamando em fé, pelo aquilo que o Senhor há de fazer ainda, Deus, no meio do teu povo. Deus, eu quero agradecer pela vida de Sóstenes. Obrigado pelo milagre, pelo livramento que o Senhor deu a ele e, sobretudo, os ensinamentos que o Senhor trouxe ao seu coração. Obrigado pela sua família, Senhor. Que o Senhor continue guardando, que a fé em seus corações, o crer em Ti, continue sendo um crescimento na vida dele. Que ele desfrute e leve esse testemunho aonde ele puder levar, Senhor, declarando: o Senhor é o seu pastor e nada tem lhe faltado. Senhor, ser com esta família, ser conosco, ser com a nossa congregação. Senhor, cada um que está, ó Deus, enlutado, que está, ó Deus, entristecido, que está, ó Deus, nesse momento chorando por seu ente querido, que o Senhor possa consolar os seus corações. Com esta palavra que o Senhor continua sendo o seu pastor. E um pastor que nada faz faltar, ou deixa faltar. Senhor, nós oramos agradecendo por esta manhã, agradecendo por essa experiência de culto, agradecendo, ó Deus, porque o Senhor é um Deus presente e falou aos nossos corações. Assim nós oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Podeis assentar. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus falou ao seu coração? Amém? Amém. Deus falou ao nosso coração de forma especial. Ele é Deus. É um Deus bondoso, é um Deus maravilhoso. Amém? Estamos chegando ao final da nossa EBD, final deste culto pela manhã, de forma maravilhosa, regozijado em Deus. Deus é o Deus que surpreende, Deus é o Deus que faz. E que essa ministração e que tudo que ouvimos nessa manhã nos motive a continuarmos crendo em Deus, né, irmã Gracinha? A continuarmos orando, intercedendo, sendo motivados a estar com Deus, porque Ele é o nosso pastor e nada nos tem faltado. Amém? Louvado seja Deus. Então a gente tem algum aviso ou tem alguma participação especial das crianças pela manhã? Não? Não tem. Amém. Amém por isso. Deus seja louvado. Então estamos encerrando. Você que trouxe seu dízimo, sua oferta, você pode colocar num gasofilácio, né, diante do Senhor, e estaremos então orando, né, agradecendo a Deus pela dedicação dos irmãos e irmãs que têm servido ao Senhor com seus dízimos e ofertas. Alguns avisos, então, já que não tem uma apresentação especial, vamos estar passando então alguns avisos aos irmãos. Hoje o culto às 19 horas, mas a semana continua com os trabalhos, né, com as atividades aqui da congregação. Terça-feira temos então culto, né? A reunião, melhor dizendo, da MCM. Eu não sei se vai ser à noite ou vai ser pela tarde, né? Geralmente tem sido pela tarde às 4 horas, mas a irmã Clésia falou, se eu não me engano, não sei se é o último
a última terça-feira, pronto, a última terça-feira do mês será à noite. Então, culto, reunião da MCM às 16 horas, na terça-feira. 4h30? 4h30. Terça-feira, 4h30 da tarde. Obrigado, irmã Jaque. Irmã Jaque está ali interpretando, mas está ligada. Amém? Quarta-feira, nosso culto, às 19h30, culto ao Senhor aqui. Quinta-feira teremos, ou continuaremos, a nossa oração, né? Consagração, das 7 da manhã às 8. E sábado teremos o culto dos jovens. E aqui eu vou abrir um parêntese em relação ao culto dos jovens. Ontem tivemos aqui com o culto dos jovens, foi uma bênção, foi um tempo precioso. Então você que é jovem, não está vindo, está perdendo. Então venha e participe do culto dos jovens. Amém? Então vamos orar? Então encerrando essa manhã, lembrando que à noite estaremos aqui, se o Senhor permitir, para então louvarmos a Deus juntos, celebrando a Ele. Bem, vamos estar orando. Desde já, mais uma vez, eu agradeço ao irmão Sóstenes pela sua instrumentalidade de estar vindo aqui, nos servindo, e eu posso dizer com toda a convicção, Deus te usou de forma poderosa, que esse seu testemunho seja propagado aonde você for, que muitas pessoas possam escutar de você que esse Deus que você serve, esse nosso Deus, Ele é poderoso, é um Deus que faz milagres, é um Deus que é pastor, que cuida bem dos seus. Amém? Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família. Dá um abraço em Luana, nas suas pequenas. Que Deus abençoe cada dia mais. Amém? Então vamos orar, nos despedindo, né, nessa manhã de domingo tão abençoada. Senhor, nosso Deus e Pai, grato nós somos, ó Deus, por tudo que já foi realizado aqui nesta manhã. Gratos somos, sim, Senhor, porque ouvimos a Tua voz. E a Tua voz, quando é falada aos nossos corações, nos faz refletir e que o quanto precisamos Te obedecer, quanto nós precisamos nos render à Tua voz. Que o Senhor continue a falar de forma especial a cada um neste dia. Que essa experiência de culto não termine aqui, mas continue aonde estivermos, nos nossos lares, com as nossas famílias, refletindo o quanto Tu és o Deus que cuida dos seus filhos, como Tu és o pastor que cuida bem das suas ovelhas. Senhor, muito obrigado mais uma vez pela vida de Sóstenes, pela sua família, que o Senhor continue abençoando. Continue usando o Teu filho, Senhor. Obrigado pelos livramentos que o Senhor concedeu a ele. Senhor, que o Senhor nos motive, nos encha de uma expectativa em Ti, de que o Senhor continua fazendo e continuará realizando a Tua obra no meio do Teu povo. Que possamos ser, Senhor, impactados e motivados, avivados ou reavivados para melhor Te servir. Senhor, nós oramos gratos por essa manhã, já colocando o culto da noite em Tuas mãos. Que o Senhor continue guiando, orientando e, sobretudo, nos faz, ó Deus, Te adorar para a Tua glória. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Teu Espírito Santo esteja com cada um aqui nesta congregação e com todo o Teu povo espalhado na face da terra. Assim nós oramos, gratos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Deus abençoe, que você possa ter um bom apetite e que você volte à noite, traga mais um para juntos celebrarmos ao Senhor, assim Deus permitindo. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.